A nossa história começa no castelo sombrio do atual Lorde Demónio desta era. A aparência e a atmosfera do castelo eram duras e implacáveis, condizentes com o Lorde que o presidia. Esta noite é muito diferente de uma normal. Os portões maciços das câmaras do Lorde Demónio foram abertos à força. Um sorriso sinistro surgiu no rosto do Lorde Demónio. Já que havia apenas uma pessoa que poderia ter chegado tão longe em seu domínio, o lendário herói. Isso mesmo, o bravo herói finalmente alcançou o último passo da missão de qualquer herói, que é entrar na sala do trono do Lorde Demónio e, presumivelmente, lutar até a morte. Isso significa que o herói desta era não é apenas forte, mas corajoso o suficiente para vir desafiar o soberano da poderosa raça demoníaca. O Lorde Demónio elogiou o herói por aguentar firme e bravamente chegar tão longe. É corajoso, estúpido e, muito provavelmente, o ato final que ele fará em sua vida. Mas antes da troca de golpes, do derramamento de sangue, do ranger de dentes que se quer acontecer na suposta luta final, o som de uma lâmina caindo nos pisos frios e duros já pode ser ouvido. Não era nada disso que o Lorde Demónio estava esperando. Afinal, ela estava totalmente disposta a lutar com unhas e dentes para prevalecer contra o campeão da raça humana. Em vez disso, o que ela encontrou foi um jovem com cabelos carmesins e olhos mortos, chorando enquanto ria como um louco. Ele parecia desgrenhado e cansado, em vez da imagem perfeita de um herói valente desafiando o maligno soberano. Esse cara estava tropeçando e murmurando palavras para que o matassem logo. Então, numa reviravolta bizarra do destino, nenhuma luta aconteceu naquela noite. Em vez disso, o herói foi pujado para o colo do Lorde Demónio enquanto ela acariciava sua cabeça com uma mão e fumava um cigarro com a outra. Ela afirmou que na vida, coisas boas e ruins acontecem. Desistir da sua própria vida depois de um ou dois eventos ruins nunca é o caminho a seguir. Ela pensou intimamente que os humanos são criaturas tão cruéis, e este garoto é a prova disso. Eles forçaram um belo garoto de 17 anos a lutar contra um ser todo-poderoso, um Lorde Demónio como ela. O pobre jovem foi retirado de um mundo diferente e foi forçado a arriscar sua própria vida para proteger um rei estúpido, seus escravos maltratados, e o reino infinitamente corrupto. E assim começa a história de um herói deprimido e da rainha Demónio. Onde essa história vai dar? Eu não sei, mas definitivamente será interessante. Sem nenhuma razão especial, a Rainha Demónio decidiu cuidar do belo jovem herói por enquanto. Ela chegou ao ponto de cuidar dele, dando-lhe uma cama confortável para dormir enquanto ela passa o dia sentada por perto, apenas relaxando e fumando sem parar. Ainda assim, a ironia não passou despercebida por ela. Afinal, ela era o Lorde Demónio deste reino. Ajudar o herói cuja missão principal é, em última análise, matá-la é um pouco estranho, para dizer o mínimo. Depois de algum tempo, o jovem finalmente abriu seus olhos cansados e vermelhos lentamente. A primeira coisa que ele fez foi perguntar onde estava e imediatamente ouviu uma voz familiar animar-se por perto. Ele pensou que finalmente havia realizado seu desejo de morrer e estava apenas relaxando no paraíso agora. Esse pensamento fez com que ele contorcesse sua boca em um sorriso estranho combinado com seus olhos mortos. O Lorde Demónio viu isso e pulou de susto. Esse jovem tinha um sorriso tão assustador. Assim que ele finalmente percebeu que não estava sozinho nesta sala, ele também pulou de susto e prontamente perguntou se Madame Lorde Demónio também havia morrido de alguma forma e se juntado a ele no paraíso. Ela rapidamente dissipou essa suposição, no entanto. O herói deprimido sentiu as várias lesões de seu corpo e calculou que ainda estava vivo. A próxima pergunta em sua mente era onde diabos ele realmente estava. Ela explicou casualmente que eles estão em um dos quartos do castelo do Lorde Demónio por conta do herói chorar tanto que seus olhos ficaram tão vermelhos quanto seu cabelo, e eventualmente adormeceu em seu colo. Foi então que a própria Rainha Demónio o carregou para descansar neste quarto. Agora que ele recebeu o resumo da situação, a próxima coisa que ele quer saber é quando essa mulher planeja finalmente matá-lo. Ela respondeu preguiçosamente que não haverá nenhuma morte acontecendo. Ela simplesmente não vai matar o herói, pelo menos não agora. Em vez de se sentir aliviado ao ouvir que ele pode manter sua vida, ele pareceu ainda mais abatido e desapontado.
Em vez disso, os corredores do castelo do Lorde Demónio pareciam escuros e sombrios. A única fonte de luz na sala era o luar das janelas abertas e a faísca do cigarro da Rainha Demónio. Enquanto caminhava por seu domínio, ela não pode deixar de ponderar o que diabo estava errado com este herói. Além disso, ele está aqui há algum tempo e ela nem sabe o nome dele. Pensar nele constantemente a fez corar um pouco. Aquele cara era estranho, ou talvez ela tenha entendido tudo errado. E era ela quem estava a ser estranha nesta situação. Ela estava a tratar de recados por todo o castelo quando foi interrompida pela visão de uma luz brilhante vinda da frente. Na enorme varanda de um dos lados do castelo estava o jovem que ela resgatou. Ele estava apenas parado ali, imóvel como uma estátua sob a luz brilhante das estrelas cintilantes no seu noturno, o que fez a Rainha Demónio parar. Ela aproximou-se e perguntou ao herói se ele estava a apreciar as estrelas esta noite. O jovem mal lhe prestou atenção, quanto mais à sua pergunta casual. Ele apenas disse um olá indiferente. Então o jovem afirmou que quando ele olha para as estrelas, ele se lembra de um dos seus bons amigos. Perante essa informação pessoal, a Rainha Demónio não sabia como responder. Ela pode não saber que palavras dizer, mas a beleza do céu noturno refletida nos seus olhos e no seu belo rosto eram resposta suficiente. A Rainha Demónio pensou que este poderia ser o momento certo para perguntar o nome do herói. O breve vislumbre de vida nos seus olhos desapareceu mais uma vez depois de ouvir essa pergunta. Ele quase se tinha esquecido do seu nome original. Todos neste mundo apenas o chamam de herói. Às vezes as pessoas chamam-no de Ei, eu mata o monstro, o merdinha, o idiota sem talento e muitos mais. A Rainha Demónio pusou um pouco para trás e esclareceu que queria saber como os pais dele o chamaram. Isso esclarece as coisas muito bem. O nome do herói é Tommy. Enquanto ainda olhava para as estrelas, sem deixar que os seus olhos se soltassem por um segundo, a Rainha Demónio queria apresentar a Tommy uma oferta. Ouvir essas palavras saírem da boca dela com uma voz tão sensual fez o herói deprimido corar. As suas lágrimas estavam a começar a brotar novamente por alguma razão. Ela notou isso e ficou confusa mais uma vez. Parece que este tipo realmente gosta de chorar cada vez que interagem um com o outro. A Tommy começou a tentar ao máximo enxugar as lágrimas, mas elas continuavam a fluir. É que neste mundo cruel ele foi chamado pelo seu nome original apenas 2 vezes. Ele estava apenas feliz por ouvi-lo novamente depois de muito tempo. Ela não achava que fosse grande coisa. Ela não achava que o mundo humano tinha sido ainda mais duro com este jovem do que ela inicialmente pensava. A Rainha Demónio queria continuar o que queria dizer quando estava prestes a chamá-lo de herói. Ela tomou a decisão consciente de parar a meio. Ela queria chamá-lo pelo seu nome verdadeiro, não pelo nome e título que o reino lhe impôs à força, a Tommy. A Rainha Demónio compreensiva deu um passo rápido para trás, virando-se para Tommy com um sorriso largo que mostrava os seus dentes de monstro adoravelmente aterrorizantes. Com os braços esticados e aquele belo sorriso no rosto curado. As suas asas demoníacas não pareciam nada sombrias. Ela anunciou que, a partir de hoje, a Tommy está livre para viver no seu castelo e servir como seu guarda-costas pessoal. Ela prometeu que todos o chamariam pelo seu nome verdadeiro a partir de agora. A visão desta suposta Overlord demónio implacável parecia mais um anjo enviado do céu na perspectiva de Tommy. Cada vez que ela diz o seu nome, o seu coração partido repara-se pouco a pouco. E quando ela finalmente disse que ele seria feliz aqui, as lágrimas que nasceram da dor e da tristeza debilitante foram substituídas por lágrimas de conforto e esperança. Pela segunda vez na sua vida, o coração e a alma feridos de Tommy começaram a curar-se ligeiramente. A noite cheia de emoção passou e o sol nasceu no castelo do Lorde Demónio. A Tommy e a rainha estavam a caminhar pelos corredores juntos. Ainda bem que os demónios aqui não sabem como o herói realmente se parece. Desta forma, a Tommy pode vaguear livremente pelo castelo sob o disfarce de um novo aliado humano. Esse último pedaço de informação veio como uma surpresa. Ele não sabia que a facção demónio tinha aliados humanos ao ponto de tornar possível para ele vaguear pelo castelo sem que nenhum demónio pestanejasse. Ela confirmou que eles têm alguns acordos com alguns humanos selecionados. Além de Tommy,
há mais 3 pessoas que são formalmente membros do exército do Lorde Demónio, embora estejam em reinos humanos agora como espiões. Num assunto não relacionado, ela realmente queria trazer algo extremamente importante para Tommy. Ela olhou para ele e só agora notou o estado lamentável do jovem. Este tipo estava a usar um casaco com capuz de sem-abrigo esfarrapado e calças de merda. Todo o seu visual estava estragado da cabeça aos pés, era abismal. Os olhos da rainha demónio demoraram-se nas mãos dele, cheias de cicatrizes de batalha de sabe-se lá quantos duelos mortais que ele suportou. Quando ela continuou a examiná-lo de cima a baixo, ela simplesmente teve que perguntar quantas vezes e quando foi a última vez que este jovem sequer trocou de roupa. A Tommy explicou timidamente que não teve a chance de trocar de roupa desde que chegou a este mundo estrangeiro. Isso não pode ser possível. Tanto quanto a rainha demónio sabe. O herói foi invocado há 2 anos e o rei humano anunciou sua chegada para chocar o mundo inteiro naquela época. Isso era, na verdade, informação falsa, pois a Tommy chegou a este mundo estrangeiro há 2 anos e meio. Durante o primeiro e confuso semestre neste lugar, ele ficou acorrentado a uma mesa onde um cara assustador conduzia experimentos dolorosos e desumanos nele dia após dia. Após aqueles 6 meses torturantes, ele foi enviado para o mundo com o rei implacável, atribuindo-lhe tantas missões que ele não teve tempo nem para trocar de roupa. Era tão ruim que ele não tinha tempo nem para tomar um banho, mesmo que quisesse. Justamente quando a rainha demónio pensou que não poderia piorar, a Tommy simplesmente soltou casualmente uma nova bomba de trauma, enquanto eles passeavam pelo castelo. Ela quase chorou depois de ouvir este tratamento desumano de um jovem pobre e confuso nas mãos da humanidade. A rainha demónio se sentiu tão mal que se sentiu compelida a dar-lhe roupas novas. E agora que a Tommy mencionou, o cheiro da morte realmente o cega onde quer que ele vá, e não era apenas em um sentido metafórico. Ele literalmente cheira como se seu odor pudesse matar um homem diretamente. Antes que eu me esqueça, o que a Tommy precisa é de um banho, e um extremamente urgente. Ele simplesmente cheira tão mal que nem mesmo a soberana demoníaca conseguiu suportar. Um pôster repentino de Dia dos Namorados no seu feed só para lembrar a todos os solteiros que até um herói deprimido tem uma namorada e eles não. Definitivamente haverá mais heróis deprimidos na realidade depois disso e, para lidar com sua depressão, eles terão que ir em busca de sua rainha demónio pessoal que se tornará a rainha de seu coração. Vamos voltar à nossa história. A missão de hoje é conseguir para Tommy um novo conjunto de roupas para tirá-lo do seu kit inicial fedorento. Há uma atendente do castelo que poderia ajudar com esse problema. O nome dela é Seibete, e a rainha demónio precisa dela o mais rápido possível. Esta empregada demoníaca bronzeada com o único chifre no lado esquerdo de sua cabeça estava a apenas uma chamada de distância para atender às demandas de sua mestra. Sua reverência pode parecer graciosa e cheia de disciplina, mas na realidade, Seibete é uma grande encrenqueira. Aquele sorriso presunçoso por si só é um sinal óbvio de que ela não é sua típica empregada submissa e bem comportada. A rainha demónio era surpreendentemente respeitosa com sua atendente. Ela cuida muito bem de seu povo. Ela prontamente apresentou a Tommy para dizer que a empregada pessoal e boa amiga da rainha demónio. Seibete fez uma reverência respeitosamente com graça mais uma vez, mas o olhar que ela começou a dar a ele depois disso era bastante pegajoso e curioso. Ela não hesitou em entrar direto nos assuntos dele, tentando tocá-lo enquanto elogiava seu rosto bonito. Ele pode parecer bom, mas parece fraco na opinião de Seibete. Isso é apenas natural, já que ele é humano, afinal. Seibete se virou para a rainha demónio expressando suas dúvidas sobre se Tommy conseguiria durar sequer um minuto. A rainha demónio e o ex-herói não tinham ideia sobre essa coisa de um minuto de que ela estava falando. A empregada explicou alegremente que há apenas uma coisa que uma rainha demónio de 500 anos precisa. E ela explicou da maneira mais amigável possível através das mãos. Já está na hora de sua rainha fazer o ato, afinal. Se ela não estava sendo direta o suficiente, Seibete simplesmente deixou escapar que a rainha deveria finalmente perder sua virgindade ou ser uma para sempre. E se a rainha demónio não se apressar, Seibete pode simplesmente seguir em frente e roubar este novo garoto de sua mestra diretamente.
pular nos ossos dele e tudo mais, como dizem. A rainha demónio teve que se apressar e agarrar a Tommy para cobrir seus ouvidos, enquanto ela instantaneamente deu a Seibet um corte no salário por ser tão inapropriada. Essa façanha rendeu menos 1000 moedas de ouro. Com base em sua reação sombria, parece que isso era uma ocorrência bastante regular para a empregada súcubo indisciplinada. E algo me diz que é mais ou menos pelo mesmo motivo todas as vezes. Ela foi lembrada da anedota de que um chefe que corta seu salário para menos 1000 é como um dragão que perde suas camas. Revela sua verdadeira forma. É hora de voltar ao negócio original de porque eles até chamaram Seibet em primeiro lugar. Roupas novas para Tommy. Neste castelo enorme, eles realmente não têm roupas novas que se encaixem na estrutura de um humano comum, mas o que eles têm é o guarda-roupa do irmão da rainha demónio. Talvez uma dessas roupas sirva no jovem. Seibet era bastante confiável quando se trata dessas coisas. Ela realmente pensa bem nas coisas quando se trata do que é melhor para a rainha no castelo. Mas ainda assim, seu cérebro de súcubo atrapalha de vez em quando. O momento exato em que isso acontece era bem fácil de identificar. É quando um rubor vivo aparece em sua pele bronzeada. Claro que a rainha demónio consegue ler facilmente o que essa criada rebelde estava pensando com apenas um olhar por uma fração de segundo. E ela não hesitará em aparafusar a cabeça de volta com um soco quando Seibet começar a pensar em coisas indecentes. A missão de roupas de hoje os levou à sala de armazenamento do castelo, onde algumas das roupas do irmão da rainha estão guardadas silenciosamente. Há montanhas e montanhas de vestimentas de muitos tipos diferentes nesta sala enorme. Os três tiveram que se separar na esperança de encontrar algo que servissem a Tommy. O que é surpreendente é que esses montes de roupas pertencem a apenas uma pessoa. Ele deve ser um fashionista e pensar nisso irritou a rainha demónio do nada. Agora mesmo a namorada do irmão dela gosta de vesti-lo como uma boneca. Foi por isso que seu guarda-roupa original foi jogado para encher a sala de armazenamento. A Tommy estava bastante preocupado que o irmão se importasse se eles pegassem suas roupas sem permissão. Mas a rainha estava bastante certa de que estaria tudo bem. Aquele irmão dela nunca usava essas roupas de qualquer maneira. Ele só gosta de usar aquele casaco preto que ela lhe deu há algum tempo. Após um bom tempo olhando através das montanhas de tecidos, Seibet finalmente encontrou algo que chamou sua atenção e poderia servir a Tommy. A rainha então se virou para o ex-herói e ordenou nonchalantemente que ele se despisse para que pudessem ver o quão bem serviria. A Tommy era bastante propenso a ceder à pressão, então ele imediatamente começou a se despir na frente das duas damas, expondo lentamente seu corpo tonificado. As duas mulheres ao verem isso sentiram como se um raio as tivesse atingido. A rainha demónio até pausou seu hábito de fumar em cadeia por um tempo em choque. A Tommy olhou para ambos sem entender e perguntou por que eles estavam olhando para ele estranhamente. Como se seu corpo rasgado e cheio de cicatrizes por toda parte não fosse estranho. Demónios, não importa o quão descarados possam ser, consideram rude perguntar sobre cicatrizes. É uma coisa cultural, mas ambos realmente queriam perguntar a Tommy sobre seu número anormal de marcas. Finalmente, depois de parecer um mendigo por 2 anos e meio, o ex-herói parecia pelo menos decente agora. Ele pode não parecer um herói valente, mas ele parece legal. Claro, se você perguntar à súcubo na sala, ela confessará alegremente que a Tommy parecia muito melhor sem nenhuma roupa, calças e tudo mais. A rainha demónio teve que intervir e ameaçar cortar seu salário pela segunda vez. Hoje, o Seibet poderia ter pulado em a Tommy ali mesmo. Quando não há ninguém por perto, a empregada pessoal da rainha demónio gosta de chamá-la pelo seu nome Kali. Hoje ela estava ocupada com a papelada e Seibet queria dar a ela uma pausa para beber. A rainha demónio Kali não gosta de ser interrompida no meio do trabalho, mas Seibet estava curiosa demais. Sobre onde no mundo a Tommy conseguiu tantas cicatrizes por todo o corpo? Kali tinha algumas ideias, mas é difícil dizer onde o jovem conseguiu essas marcas sem revelar o fato de que ele é o herói lendário. Mas qualquer um poderia facilmente dizer que o cara lutou contra monstros com frequência. O primeiro pensamento de Seibet foi que a Tommy poderia ter sido um ex-aventureiro ou algo assim, o que era uma teoria razoável. Colin nem confirmou nem negou a suposição de sua atendente pessoal. Ainda assim, até onde Seibet sabe,
Nem mesmo um demónio pode suportar tantos ferimentos horríveis no corpo de alguém. Além disso, a mente sofre com ferimentos nessa escala e quantidade também. A rainha não levou isso em consideração, é apenas mais uma adição à pilha de angústia que o jovem sofreu. Ela sabia muito bem que batalhas constantes são perigosas para a mente, especialmente lutar contra alguém como seu irmãozinho. Esse pequeno detalhe não escapou aos ouvidos atentos de Saibete. Collie apenas escorregou e revelou que Tommy havia lutado contra o irmão da rainha. Collie não mediu mais as palavras. Ela poderia facilmente deduzir que Tommy havia lutado contra seu irmãozinho em algum momento. Só o irmãozinho dela poderia deixar alguém assim, mas isso foi uma grande revelação para sua empregada pessoal. Isso só significa que Tommy é extremamente forte, lutar contra aquele monstro é uma coisa, sobreviver é outra. Além disso, Tommy é claramente apenas um humano fraco. Sobre isso, Saibete lembrou-se de algo crucial sobre este assunto. Sua voz começou a tremer, ao informar a rainha que seu irmão voltaria ao castelo hoje. Se esses dois se encontrarem, agora não há como saber o que pode acontecer. Na verdade, não há necessidade de teorizar o que aconteceria mais. O que Saibete temia já estava acontecendo no saguão do castelo do Lorde Demónio, Tommy e o irmão da rainha, que ainda tinha bandagens cobrindo as feridas por todo o corpo, já tinham-se visto neste lugar improvável. Eles se encararam, inimigos que lutaram e se derrotaram até a morte. Eles não sentiam nem animosidade nem medo, mas Lilboa não ia deixar esse humano vagar pelo castelo casualmente assim. Ele disse a Tommy para invocar sua espada naquele instante. Eles tinham uma promessa de cavalheiros entre eles, a Tommy jurou que se mataria. Por um momento, um sorriso diferente surgiu no rosto do ex-herói. Ele então levantou sua mão marcada para invocar sua lâmina, Sagi. Ele se lembrou da promessa que fizeram um ao outro. A lendária lâmina Sagi veio correndo pelos corredores do castelo com velocidades incríveis, eventualmente encontrando seu lugar de direito na mão de Tommy. Já era hora de cumprirem aquela promessa entre os dois, seja lá o que fosse. Estava quase anoitecendo e os dois homens saíram do castelo do Lorde Demónio para resolver suas diferenças. A maneira como fariam isso era a mais direta possível. A Tommy estava obviamente nervoso enquanto tropeçava nas palavras. Ele começou a contagem regressiva, preparando as mãos para frente enquanto contava a partir de 3. O irmão da rainha olhou diretamente nos olhos dele, aparentemente avaliando o ex-herói enquanto ele contava até 2. Olheiras escuras eram evidentes ao redor dos olhos de Tommy, mas havia um novo brilho de vida neles, em comparação com quando ele invadiu a sala do trono da Rainha Demónio pela primeira vez. Ele contou até 1. Ele começou a luta ordenando que sua lendária espada, Sagi, pulasse direto para a briga. Era tão rápido que assobiava pelo ar, a lâmina desviando imprevisivelmente, tornando-a incrivelmente difícil de evitar. Mas Lilbro era um lutador bastante habilidoso, afinal, ele era um monstro do exército do Lorde Demónio. Ele casualmente pulou e saltou sobre a lâmina lendária como se fosse um skate. Ainda assim, essa não era a maneira de lidar com uma espada voadora. Ele estava agora montando na lâmina, mas sua velocidade não diminuiu nem um pouco. A Tommy ficou maravilhado com o quão bizarro Lilbro respondeu ao seu ataque em ritmo acelerado, enquanto ele chamava Sagi de volta para sua mão. Ambos os lutadores estavam bastante distraídos nesta luta. Eles não fizeram os movimentos que teriam feito para neutralizar o oponente. Eles até cometeram o erro amador de se esbarrarem acidentalmente um no outro quando Sagi foi chamado de volta. Agora ambos estavam no chão, não houve ferimentos significativos desta vez. Tudo o que Lilbo e a Tommy conseguiam dizer era puta merda. Sagi também estava espalhada na terra entre eles. Houve um silêncio conhecedor entre os dois lutadores por um momento. Então Lilbo começou a sorrir como se estivesse abafando uma risada que se aproximava. Até que ele não conseguiu mais se conter, ele começou a rir como se nunca tivesse experimentado nada mais engraçado do que essa façanha em sua vida. Ele sabia que este jovem de cabelo carmesim nem sequer tentou desviar da colisão que se aproximava entre eles quando era perfeitamente capaz de fazê-lo. Lilbro estava segurando a barriga morrendo de rir ao pensar em uma luta de segundo round tão desleixada, quando a primeira foi tudo menos isso, ele continuou a rir.
Enquanto a mente de Tommy girava sobre o que ele tinha acabado de fazer, ele realmente não se esquivou, na verdade, ele nem tentou. Um segundo depois, os dois lutadores estavam morrendo de rir da tolice de tudo entre eles. Eles nem sabiam o que era engraçado, mas era algo que apenas os dois compartilhavam. Quando o riso diminuiu lentamente, Lobo tocou o ex-herói no ombro e chamou sua atenção. Eles se olharam nos olhos e parecia que havia esse laço especial de irmãos que sobreviveu a uma provação aterrorizante entre eles. Era como se eles se conhecessem em um nível profundamente profundo. Lil Bro finalmente falou honestamente e disse ao ex-herói que estava feliz por Tommy estar vivo. Já fazia alguns dias que o jovem não chorava. Mas aqui estava ele de novo. Ouvir essas palavras de um suposto inimigo fez lágrimas nascidas de uma conexão especial caírem em cascata por seus olhos. Nestes últimos dias ou meses ou o tempo que fosse, parecia que ele não tinha controle sobre seus dutos lacrimais e emoções. Mas hoje foi diferente, ele estava no controle e escolheu deixar tudo ir. Era como aquela noite na varanda com a rainha demónio Collie, o Lil Bro o repreendeu por chorar como uma garotinha. Mas ele entendeu. Enquanto isso, dois pares de olhos muito suspeitos estavam claramente tentando espiar por trás da folhagem. Saibet estava extremamente confusa. Apenas 2 meses atrás, esses dois quase se mataram a ponto de feridas e cicatrizes mórbidas. Mas agora eles conversavam como bons amigos se reencontrando depois de muito tempo. A rainha Collie apenas atribuiu isso ao fato de serem garotos. Saibet era uma sucuba habilidosa na arte de manipular homens. Mas até ela achou o comportamento desse garoto estranho e indecifrável, e Collie não podia concordar mais. A batalha de antes pode ter terminado de forma não confrontacional. Mas a Tommy ainda se sentia exausto após aquele encontro, principalmente por causa da liberação emocional. Ele ficava pensando porque nem sequer tentou desviar. Ele se lembrou de como os dois estavam sentados ali na terra com Sagi entre eles. A Tommy conseguia se lembrar claramente do sentimento de Lil Paul de estar realmente feliz por ter sobrevivido depois de todo esse tempo. De certa forma, isso o fez sentir o mesmo que sentiu quando a rainha demónio graciosamente lhe deu um lugar para viver sua vida no castelo. Como guarda-costas da nova rainha, sua promessa de que todos o chamariam pelo seu nome verdadeiro de agora em diante. Nesta sala, ele só tinha Sagi para conversar. Ele pensou que não merecia essa sensação de leveza que estava sentindo naquele exato momento. Pode ser o caso, mas ele queria tentar. Ele queria pelo menos tentar viver novamente entre esses demónios que o tratavam muito melhor do que o reino da humanidade, se ele realmente quisesse seguir por esse caminho. A próxima coisa que ele precisava descobrir era como se quer começar. Neste momento, ele se sentou ao se lembrar do que sua mãe lhe disse uma vez: uma pessoa viva é uma pessoa feliz. Era um pensamento bem simples, mas não poderia ser mais difícil de entender para alguém como a Tommy e suas montanhas de trauma e bagagem. Ele sabia que estava vivo, então isso estava praticamente resolvido, mas a parte mais complicada de entender era como diabos ele poderia ser feliz apesar de tudo o que viveu. Naquele momento, a lendária Lâmina Sagi aparentemente ouviu seu dilema e decidiu responder à altura. Ela começou a emanar luz de gema em seu punho. A Tommy olhou diretamente para a luz, chocado com este desenvolvimento surpreendente. Foi mostrada a ele uma imagem vívida de uma garotinha alimentando uma besta coelho, um sorriso banguela, mesmo faltando um dente. A garota o chamou de irmão-herói e afirmou que a felicidade vem de dar e não de receber. Basta olhar para o sorriso dela e quão grande ele é, apesar de não ter dentes perfeitos. Ela não se importa nem um pouco porque está tão feliz por ter alimentado este coelho para ajudar um ser indefeso. A Tommy sentiu sua cabeça se limpar de quaisquer nuvens. A resposta estava ali o tempo todo, Sagi só precisava guiá-lo e empurrá-lo um pouco para isso. O primeiro passo que ele queria dar era sair para o mundo e fazer o bem tanto para si quanto para os outros. A Tommy parecia um pouco ansioso demais para sequer usar as escadas, então ele simplesmente pulou da varanda para fora de seu quarto. Era mergulhando no chão e perguntando a uma das criadas se ela precisava de ajuda para alguma coisa. A criada estava apenas fazendo suas tarefas cantando sem se importar com nada, então ela ficou chocada ao ouvir e ver o guarda-costas da rainha aparecendo do nada.
Sibeth estava apenas fazendo suas rondas habituais pelo castelo e ela viu essa cena exata. Lá no pátio, a Tommy estava realmente interagindo com outras pessoas em vez de se isolar sombriamente dentro de seu quarto como de costume. Era certamente uma visão bizarra e nova. Ela observou silenciosamente à distância enquanto o jovem timidamente ajudava a criada com suas tarefas. A criada de cabelos verdes estava muito envolvida. Ela estava praticamente desmaiando enquanto fogos de artifício explodiam em seu coração e cabeça. Enquanto Sibeth observava de longe, a primeira coisa que ela pensou foi na rainha demónio Collie. E como o garoto dela quase foi roubado bem debaixo do seu nariz. Como se a troca de palavras e olhares íntimos não fossem suficientes, os dois já haviam chegado ao toque físico gradual em pouco tempo. Outro dia. Outra nova travessura no pacífico castelo do Lorde Demónio. A rainha demónio Collie nem sequer sabia o que estava vendo nesta situação. Ela apenas perguntou à sua criada pessoal Sibeth se essa coisa era realmente necessária. Com uma expressão sombria no rosto, a súcubo respondeu resolutamente que este era um assunto que precisava ser abordado o mais rápido possível. Ela chegou ao ponto de essencialmente sequestrar o pobre Tommy, amarrando-o com segurança a uma cadeira e amordaçando-o com fita adesiva. Todo esse golpe parecia totalmente ridículo para a rainha. Seba só queria que sua chefe acordasse para o fato de que seu garoto quase foi roubado por outra garota, outra criada no castelo. Collie nem sequer sabia do que a súcubo estava falando, nem se importava muito. A criada sentia pena de sua mestra. Claro, ela era a grande rainha demónio adorada por seu povo e temida pelo inimigo, mas ela era uma mulher tão tola. A isso, Collie ameaçou cortar o salário da criada pela metade. Mas esse tipo de tática de intimidação não funcionaria mais. Tinha chegado ao ponto em que ela não podia cortar o que não existia mais. A Tommy vivia no castelo do Lorde Demónio há apenas 2 semanas. E naquele curto espaço de tempo, ele continuou a praticar atos altruístas que levaram ao estabelecimento de um fã-clube cujos membros incluíam as empregadas e até o irmãozinho da rainha. Desta vez, tinha ficado claro para Collie o que estava em jogo. Ela finalmente viu o que sua empregada pessoal estava tão desesperadamente tentando fazê-la enxergar. Com essas 2 mulheres temíveis se unindo, a situação não estava nada boa para o nosso rapaz. Sibeth teve um lampejo de uma ideia. Ela leu em algum lugar que se cortassem as bolas de uma criatura masculina, ela se tornaria mais calma por natureza. Collie estava cega pela fúria que estava crescendo. Ela concordou que a Tommy não precisava daquelas bolas de qualquer maneira. Sibeth estava apenas feliz que sua mestra finalmente estivesse a bordo depois de estar tão cega por tanto tempo. A dupla imediatamente partiu para encontrar uma tesoura. E Tommy já estava surtando ao ouvir essa conversa ridiculamente descontrolada. Ele estava amarrado e amordaçado, então não podia nem gritar quando os dois finalmente decidiram que usariam uma espada. Depois de não conseguir encontrar uma tesoura, enquanto isso, LeBron e sua alta namorada loira estavam visitando e prestando homenagem ao túmulo de alguém não muito longe do castelo. Foi neste momento que ele sentiu uma sensação de formigamento. A conexão fraternal que ele compartilhava com a Tommy o fez sentir como se algo estivesse incrivelmente errado. Isso o levou a encurtar a visita ao túmulo, pois ele precisava ir agora e rápido. De alguma forma, ele sabia que seu amigo precisava dele. Então Lobo correu o mais rápido que pode para chegar ao castelo imediatamente. Dentro do escritório da Rainha Demónio, as 2 mulheres ainda estavam debatendo sobre o método exato para cortar as bolas de Atami. Elas temiam que, se usassem uma espada, o jovem pudesse morrer, pois os humanos têm corpos inerentemente fracos. Sem que eles soubessem, Lobo já havia entrado sorrateiramente. Ele tentou o seu melhor para descobrir como desatar as amarras, mas Sibeth era boa demais nisso por alguma razão. Ele nem sabia o que a Tommy fez para merecer esse tratamento. Collie estava começando a considerar apenas deixar o ex-herói amarrado para o resto de sua vida para que não tivessem que cortar suas bolas. Fora que esse plano pode não funcionar, Lubro estava apenas arrastando a cadeira inteira para sair deste lugar. Antes de mais nada, Sibeth queria propor outro plano, mas Collie já sabia que provavelmente seria lascivo. Então ela impediu a empregada de elaborar mais.
O dia seguinte chegou e era como se o quase evento de castração nunca tivesse acontecido. A Tommy estava relaxando pelos corredores do castelo olhando para um folheto solitário afixado em um dos pilares imponentes quando a rainha Colin o encontrou durante suas rondas habituais. Ele estava tão absorto na leitura do folheto que nem notou a rainha até que ela falou e perguntou o que ele estava olhando. O ex-Sirai estava extremamente fascinado pelo folheto de fogos de artifício que foi postado. Ele não sabia que os demónios também celebravam o festival de fogos de artifício. Acabou que era um feriado interracial celebrado por todos. Cada raça neste continente tinha sua própria versão do festival de fogos de artifício. Isso porque neste dia todos se lembravam daqueles que não estavam mais com eles neste mundo. A morte era uma experiência universal, então era justo que todos celebrassem aqueles que faleceram. A Tommy estava claramente fixado não apenas no folheto, mas no evento em si. A rainha Collie podia ver isso, então ela foi em frente e perguntou ao jovem se ele queria ir ao festival sem pensar duas vezes. A Tommy respondeu que gostaria, mas tinha os deveres de servir como guarda-costas de Collie, ficando perto dela a cada hora de vigília. Em momentos como este, ele deveria estar pronto para proteger a rainha caso algo inesperado acontecesse. Collie ficou meio surpresa ao ouvir algo muito lógico desse garoto. Ainda, ela sabia que ele queria muito ir à cerimónia de fogos de artifício. Olhando para suas mãos, ele estava até segurando uma receita para fogos de artifício com força. Ela pensou intimamente que a Tommy realmente queria ir por alguma razão. Claro que há um compromisso razoável para isso, se ele não pudesse ir sem ela, então eles deveriam ir juntos. O olhar em seus olhos estava bem fraco como se lembrando de algo ou alguém. A rainha demónio Collie começou a corar com o fato de que se ela mencionasse a possibilidade de ir ao festival juntos, pareceria totalmente que ela estava chamando ele para um encontro. Pensando que não seria tão ruim, ela simplesmente forçou sua saída do constrangimento e deixou escapar a pergunta de talvez ir ao festival de fogos de artifício juntos. Ela soava composta, mas seu rubor contava uma história diferente. Ela continuou dizendo que, como também queria ir ao festival, podiam ir juntos para aliviar a tensão. Agora, ela não era a única a corar. A Tommy também estava ficando vermelho até às orelhas. Parecia que o plano estava definido. Mas primeiro precisavam entregar a receita de fogo de artifício que a Tommy estava segurando. Com tanta força ao mestre dos fogos de artifício demoníacos, toda essa interação estava, é claro, sob o olhar atento de três figuras muito familiares escondidas dentro de um vado de plantas. Lobwell sentiu como se seus ouvidos estivessem mentindo para ele. Ouvir sua irmã mais velha convidar alguém para sair assim era surreal. Seibet garantiu-lhe que tinham ouvido tudo corretamente. A rainha demónio ia a um encontro no festival com seu guarda-costas. Então, a operação Calisotomia estava em andamento, tinha acabado de começar a partir deste minuto. Os agentes até tinham óculos de sol estilosos para combinar com a operação secreta. A rainha demónio e o ex-Serei deixaram o castelo e se dirigiram para os arredores do território demoníaco, onde reside a famosa Vovó Han. Ela era uma doce e velha mulher demónio. Se você vê um demónio com aparência velha, então isso deve significar que eles devem ser realmente velhos para os padrões humanos. Ela apenas virou a cabeça levemente e cumprimentou o Lorde Demónio. Colin empurrou a Tommy enquanto declarava o propósito da visita deles para encomendar um fogo de artifício para o próximo festival de fogos de artifício. Seu guarda-costas já tinha a receita em suas mãos. A Tommy prontamente mostrou a vovó Ren a receita de fogo de artifício rasgada. Parece que já viu dias melhores. Há mansas vermelhas por todo o papel, que presumo serem sangue. Vovó Ren ficou satisfeita ao ver uma receita tão tradicional. Ela tem feito fogos de artifício para festivais há 500.000 anos. E nesse enorme período de tempo, ela nem conseguia se lembrar da última vez que fez um fogo de artifício para um humano normal. A Tommy é um garoto educado. Ele respeitosamente entregou a receita à velha, agradecendo-lhe por fazer esse favor. Mas antes que ele pudesse terminar de expressar seus agradecimentos, a vovó demónio já havia trazido um aparato estranho. Para dar um pequeno corte em sua mão, a rainha Collie esqueceu de informá-lo que essa velha demónio usa sangue para fazer seus fogos de artifício. Por isso ela tirou um pouco de Tommy num piscar de olhos.
A vovó já tinha a sensação de que este fogo de artifício em particular seria interessante. Ela virou a cabeça para seus dois visitantes, curiosa para saber o que diabos a rainha demónio está fazendo com o humano em público. O que a vovó viu foi os dois prováveis pombinhos cuidando um do outro. A Tommy ainda tremia em choque enquanto Collie soprava no pequeno corte em seu dedo, enquanto sintetizava os futuros fogos de artifício. A vovó fez uma pergunta aos dois. Ela perguntou às crianças se sabiam como o demónio começou a celebrar o festival de fogos de artifício. A Tommy respondeu com confiança que leu em algum lugar o fato de que 500 mil anos atrás, o primeiro rei do reino humano fez os primeiros fogos de artifício. Isso lhe rendeu uma discordância rápida e alta da velha demónio. Ela continuou dizendo que a história sobre o primeiro rei dos humanos foi feita por humanos burros para humanos burros. Além disso, essa raça humana irritante está sempre tentando se apropriar das realizações dos demónios como suas, enquanto ela termina este explosivo. A vovó decidiu contar a esses dois a verdadeira história do início do festival de fogos de artifício. E tudo começou há muito tempo. Foi há tanto tempo que todo o continente ainda poderia ser considerado um lugar pacífico. Os eventos que levaram ao desenvolvimento dos fogos de artifício modernos começaram uma noite, 500 mil de anos atrás, com uma garota demónio relaxando em um campo aberto. Aquele campo aberto agora é referido como o território do reino demónio. A garota demónio adorava deitar-se nas serenas pastagens enquanto apreciava a vista das belas estrelas. Era perfeito, o seu noturno era lindo, mas se lhe pedissem para mudar uma coisa, ela adoraria trazer as estrelas um pouco mais perto dela. Como se Deus tivesse respondido a esse pedido dela, uma luz brilhante começou a voar pelo ar, parecia uma estrela que estava tentando se levantar e se juntar às outras lá em cima. E então explodiu de forma estrondosa. A pequena luz que antes emitia foi espalhada por todo o céu, bem em cima de onde a garota demónio estava olhando. Era lindo, talvez ainda mais bonito do que as estrelas que ela amava tanto. Ela sentiu seu coração pular uma batida ao ver a explosão colorida. Estava tão perto. Ela acabou se levantando das pastagens e começou a correr pela floresta tentando rastrear de onde diabos veio aquela estrela explosiva. Ela sabia que aquela coisa misteriosa vinha daquela direção e estava desesperada para desvendar o mistério. A garota demónio consegue sentir. Ela sente que está a poucos metros de realizar seu sonho de trazer as estrelas do seu noturno. Só mais um pouco, talvez não só um pouco, talvez com isso ela consiga chegar tão perto que consiga tocar as belas estrelas. Antes que a garota demónio percebesse, ela já estava ofegante de exaustão enquanto lágrimas corriam pelo seu rosto, pensando na possibilidade de seu sonho estar prestes a se tornar realidade. O que ela encontrou do outro lado da estrela voadora e explosiva era um humano. Um jovem amaldiçoando a si mesmo por não ter acertado o brilho do seu tal fogo de artifício. A garota demónio corou ao ver o jovem. Ela sabia em seu coração que essa pessoa era a única que poderia conceder seu único desejo na vida e talvez até mais. Ela era curiosa por natureza e o jovem era bastante receptivo. A garota demónio nunca tinha visto algo como aquela coisa brilhante chamada fogos de artifício. Parecia muito legal para ela. Ela queria vê-lo fazer uma dessas coisas de novo. O jovem imediatamente se animou, ele parou de se sentir mal por não ter acertado antes. Com renovada determinação e motivação, ele se preparou para tentar de novo. Assim como ela, este é o principal objetivo dele na vida. O espírito de ambição dançava em seus olhos, enquanto ele jurava fazer o maior e mais brilhante fogo de artifício que o mundo já viu. Ele brilhará ainda mais do que as estrelas acima. O que ele fará brilhará tanto que sua mãe poderá vê-lo agora, não importa quão longe onde ela esteja. A garota demónio podia sentir o espírito do garoto enquanto ele expressava sua vontade de fazer algo que seria visto até mesmo por pessoas em outro mundo. Ela admirava tudo sobre aquela vontade e tudo sobre aquele garoto como um conto amado. Era como se eles estivessem misturando imaginação com a vida real. Era surreal. O jovem se pegou sendo levado por suas emoções novamente e se desculpou por soar tão tolo quando eles se conheceram há poucos momentos. Mas seu olhar determinado impressionou imensamente a garota demónio. Em vez de repreendê-lo por ser tão ambicioso, ela apenas olhou nos olhos dele e disse não.
Ele não estava sendo tolo nem nada parecido. Não só tolo para ela, pelo menos a noite em que os dois se conheceram foi a mesma noite em que a semente florescente do amor começou a florescer pela primeira vez. Ela sabe como é ter um sonho, mas não sabe como realizar o dela até agora. A garota demónio acha que o jovem é incrivelmente corajoso. E em um mundo onde sonhadores são raros, ter tanta paixão por uma coisa é maravilhosamente único. Almejar coisas extraordinárias neste dia a dia mundano. A vida chata é o que faz a própria vida valer a pena. A partir daquele momento, mesmo que eles tivessem acabado de se conhecer, a garota demónio selou sua determinação de ficar ao lado do jovem e ver seus sonhos se desdobrarem como estrelas no céu noturno. Ela só queria compartilhar sua incrível jornada enquanto esses sonhos lentamente se tornavam realidade, uma chance para ela amar um sonhador como ela a cada batida do coração. Até o último suspiro de sua vida, há alguns anos atrás, a garota demónio pegou seu fascínio pelas estrelas de sua mãe. Ela perguntou por que elas brilham todas as noites sem falta e por que não se cansam. Sua mãe explicou pacientemente que as estrelas são como amigos especiais que nunca se cansam de fazer os outros felizes. Uma estrela é alguém que ama fazer as outras pessoas sorrirem. Então, todas as noites, eles vestem sua roupa mais brilhante e brilhante apenas para colocar um sorriso genuíno em seu rosto. É isso que as estrelas fazem todas as noites sem falta. Eles cintilam e brilham para iluminar este mundo escuro. Eles fazem você se sentir seguro e feliz. A outra pergunta da garota demónio permaneceu. Por que as estrelas nunca fazem uma pausa? Sua mãe continuou que elas simplesmente não fazem. As estrelas estão sempre lá em cima observando todos. Eles são como guardiões do céu noturno. E eles querem estar lá para todos sempre que tiverem a menor vontade de olhar para cima. Não importa quando seja, é apenas a maneira deles de dizer a todos que, mesmo quando as coisas parecem escuras, sempre há um pouco de luz para nos guiar. Por alguma razão, a garota demónio pensou nessa memória com sua mãe de muito tempo atrás, ela já sabia o porquê disso. Ela acha que finalmente encontrou a estrela mais brilhante e brilhante do mundo e a viu nos olhos espirituosos daquele jovem. Ele rapidamente se tornou a estrela dela, cumprindo efetivamente o sonho dela de aproximar um pouco as estrelas. Acontece que ela só precisava dele. A partir desse momento, ela não deixaria nada atrapalhar seu amor e seu sonho. Ele tem olhos cheios de esperança, transbordando de uma energia intensa que pode trazer qualquer coisa à vida. Claro, ele pode ser um pouco exibido e se esforçar o tempo todo, mas ele persevera e isso é o que importa. Nesse sentido, ele é forte, mais forte do que a maioria. Ele era gentil, sempre sorrindo enquanto fazia todo tipo de coisa. Ele encontra felicidade em todas as pequenas coisas. Então ela tenta ajudá-lo com tudo o que pode oferecer. Mas a realidade é cruel, a vida só pode te dar tanto e a garota demónio não pode ajudar o jovem quando se trata de muitas coisas. Ele trabalha duro por ambos, a ponto de desmaiar de exaustão às vezes. Ela se esforçou ao máximo como sua esposa, o amor de sua vida. Ela o apoiou com toda a força que conseguiu reunir. Afinal, ele era sua querida estrela. A garota demónio amou o jovem por muito tempo. Ela o amou até que ele fosse um velho que mal conseguia dar alguns passos e ela ainda parecia uma jovem demónio. Ela amou a Zelmi, o fabricante de fogos de artifício, até que ele finalmente terminou o que ele poderia dizer com confiança que era o trabalho de sua vida. Mesmo com cabelos grisalhos e um rosto arrugado, os olhos do homem nunca mudaram. Ele ainda tinha os olhos de um sonhador, os olhos de alguém que queria dar algo extraordinário ao mundo. Até que ele estivesse satisfeito em chamar o que fez de um verdadeiro fogo de artifício. Seus olhos ainda podem estar cheios de luz, mas seu corpo ficou frágil. De vez em quando, ele precisa descansar à sombra da floresta onde os amantes se conheceram. A garota demónio já lhe disse tantas vezes para não se forçar demais. Mas Azumi ainda é jovem de coração. Mas os prejuízos do tempo não passaram despercebidos por ele. Ele sabe que sua amada esposa tem se preocupado constantemente com ele ultimamente. Ele não conseguia encontrar as palavras certas para agradecê-la o suficiente. Inúmeros agradecimentos nunca serão suficientes pelo amor e carinho que ela lhe deu por muitos anos.
Mesmo depois de todo esse tempo, a garota demónio ainda cora sempre que Azumi é gentil com ela. Esta noite era a noite. O marido e a esposa estavam apenas esperando o seu escurecer e as estrelas saírem para brincar. Eles estão juntos há décadas, mas a garota demónio ainda sente conforto ao descansar a cabeça nos ombros outrora largos e fortes de Azumi. Em seus anos de crepúsculo, Azumi não pode deixar de se lembrar de sua mãe e da casa em que moravam. Ele se lembrou de como ela estava sempre sorrindo ao olhar para os fogos de artifício. Ele tinha certeza de que o sorriso de sua mãe era mais brilhante do que qualquer outro fogo de artifício em todo o mundo. Mas a pergunta persistente no coração do pobre jovem era quando sua mãe o olharia como costumava olhar para aqueles fogos de artifício. Por muito tempo, os fogos de artifício não fizeram Azumi sorrir. Eles o fizeram chorar de tristeza em vez disso. Os fogos de artifício simbolizavam a incerteza de sua vida e eles o lembravam das mãos cruéis do destino. As mãos cruéis dos adultos ao seu redor quando ele era pequeno. Em vez de ser engolido pela sombra da dor, ele partiu com a missão de fazer o fogo de artifício mais brilhante que o mundo já viu. Se ele fizer isso, talvez as coisas mudem. Talvez as cicatrizes de seu passado não doessem tanto mais. E talvez, só talvez, pela primeira vez em sua vida, a mãe de Azumi o olhasse como ela olhava para os fogos de artifício. O jovem partiu em uma missão para agradar sua escória de mãe e chegou ao ponto final com algo muito melhor. Em sua tentativa desesperada de fazer a coisa mais brilhante do mundo, Azumi encontrou a mulher mais radiante em seus olhos. O momento em que ele finalmente viu os frutos de seu trabalho de décadas foi compartilhado com a mulher que ele ama. Ele fez com sucesso os fogos de artifício mais brilhantes que o mundo já viu, mas seu brilho empalideceu em comparação com sua musa. Enquanto o batimento cardíaco de Azumi diminuía lentamente, enquanto o inevitável pai-tempo finalmente começava a alcançá-lo. Ele nem sequer olhou para o céu para ver sua obra-prima. Ele apenas olhou para o belo sorriso de sua esposa. Ele treme enquanto a respiração se torna irregular e seu coração perde o ritmo. A última coisa que Azumi, o sonhador, viu foi a coisa mais linda do mundo. Mais brilhante que qualquer fogo de artifício que ele pudesse fazer, mais brilhante que qualquer estrela no céu. O sorriso genuíno da sua esposa. Os olhos dela estão cheios de amor e devoção. A boca dela que nunca parava de dizer palavras de encorajamento. Azumi teve um começo de vida difícil e terminou com uma bela explosão. A garota demónio chegou perto da única estrela que importava, mas o tempo e a vida o levaram cruelmente cedo demais. Quando os fogos de artifício se apagaram, ela ficou com a noite fria e escura. Nenhuma estrela nos céus poderia se comparar. Azumi morreu com um sorriso contente no rosto, ele morreu a morte de uma estrela. Agora ela está completamente sozinha, de volta à estaca zero, de volta aos dias de não ter nada pelo que lutar, de volta a uma vida sem sua estrela. Antes de sucumbir totalmente às rodas do tempo, Azumi conseguiu rabiscar seus últimos pensamentos para sua amada. Ele expressou gratidão pelo tempo que passaram juntos. Seu último desejo é que suas cinzas sejam transformadas em um fogo de artifício. A garota demónio não sabia o que pensar disso. Foi tudo tão repentino. Num segundo eles estavam sentados juntos, no seguinte ela estava sozinha, os dias seguintes foram um borrão, ela estava num estado constante de confusão e descrença. No instante seguinte, ela estava de volta à casa, queimando os restos mortais de Azumi para obter suas cinzas. Ela seguiu cuidadosamente a receita que ele aprendeu nos anos em que observou o marido fazer o trabalho minucioso de fabricação de fogos de artifício. Ela cumpriu seu último desejo de que suas cinzas fossem transformadas em um último fogo de artifício na floresta onde se conheceram. Ela silenciosamente acendeu um pequeno arranjo da última vontade de seu marido. A garota demónio fez todos os movimentos certos, ela fez tudo sem sequer pensar nisso. Era como se ela estivesse no piloto automático. A alma de Azumi, sua ambição, seu sonho, sua vida, tudo foi embalado dentro de 3 minúsculos recipientes explosivos. Suas explosões finais não foram particularmente massivas, não foram particularmente brilhantes. Eles eram modestos, eram vulneráveis, foram feitos com dor e amor. Foi a contribuição final de Azumi para o mundo.
A garota demónio observou enquanto aquele jovem por quem ela se apaixonou instantaneamente se transformava em nada além de uma memória colorida. E quando as cores se apagaram, ela não ficou com nada. Pela primeira vez em muito tempo, ela teve uma reação diferente do estado catatônico em que se encontrava. Suas mãos tremiam enquanto ela alcançava seu rosto. As lágrimas, a dor, o amor, a saudade e tudo mais. Tudo desabou como uma explosão de um enorme fogo de artifício. Ela estava devastada, precisou de toda a sua força para se manter de pé. Quando tudo foi libertado, ela ficou uma casca vazia do que era antes. A garota demónio, se você ainda não percebeu, se chama Han. Como em Vovó Han. Azumi foi quem lhe ensinou que, de onde ele era, num mundo diferente, as pessoas lançam muitos fogos de artifício uma vez por ano. Ele ansiosamente contou a ela a história de como sua mãe era a pessoa mais feliz do mundo quando esse dia chegava todos os anos. E quando sua mãe estava feliz, Azumi também estava feliz. Azumi há muito tempo conectou seu amor por fogos de artifício à sua mãe. Parece estúpido, mas essa era a única coisa que o impulsionava para frente naquela época. Han se lembrou de Azumi dizendo que, graças aos fogos de artifício, ele ainda conseguia se lembrar do rosto de sua mãe. E talvez, através dos fogos de artifício, Han consiga fazer o mesmo com ele. De volta ao presente, milhares de anos depois, Vovó Han conclui sua história de como este dia ajuda os demónios a não esquecerem os rostos daqueles que amaram há muito tempo. Não importa quanto tempo passe. Já que uma pessoa especial faleceu, os fogos de artifício que vocês dois viram nunca deixarão você esquecer o rosto dela. Qualquer pessoa importante que você perdeu há muito tempo estará viva naquele breve momento de bela explosão. É por isso que receitas de fogos de artifício como a que a Tommy carrega são feitas. A luz brilhante do fogo de artifício feito com seu sangue, e esta receita trará a pessoa de volta à vida por um momento. Apenas um pequeno momento enquanto o fogo de artifício colora o céu com sua tonalidade. Assim que a história terminou, Vovó Han entregou ao ex-rei o fogo de artifício que ele queria fazer com aquela receita esfarrapada. Com isso, ele finalmente poderá ver sua professora novamente. Aquela mulher era grosseira. Ela gosta de se referir a Tommy como garoto idiota quando eles ainda nem foram apresentados um ao outro. Hoje é o dia em que a operação Collie-Seize Tommy entra em pleno andamento com Lil Bro liderando o ataque. Amanhã à noite é o início oficial da missão, a noite do Festival de Fogos de Artifício. Lil Bro está levando isso muito a sério, com Sabit e sua namorada formando o resto da equipe. Há apenas um objetivo principal. Lil Bro escolheu demonstrar esse objetivo usando suas inquietantes bonecas voodoo de seu amigo e irmã mais velha, fazendo-os beijar-se vigorosamente. A criada pessoal da rainha está totalmente a favor. Ela acha que é uma ideia perfeita. A namorada do Lil Bro, por outro lado, sente-se enjoada com a ideia. Ela é bastante tímida. Este era um plano perfeito se não fosse por um problema significativo e gritante. Posando novamente suas inquietantes bonecas voodoo, ele começou a batê-la uma contra a outra em frustração pelo fato de Tommy e Collie não estarem fazendo nenhum esforço para se beijarem sozinhos. O primeiro passo da força-tarefa é descobrir por que esses dois casais jovens e bonitos se recusam a se envolver em alguma ação de lábios. Quando Lil Bro pediu ideias, a primeira coisa que veio à mente da Sucubo foi que talvez a rainha demónio não goste do tamanho do pacote de Tommy. Ouvir isso fez a namorada de Lil Bro corar até o céu. Foi bom que a Sabet estivesse se envolvendo com a fase de planejamento, mas Lil Bro simplesmente não vê sua sugestão como sendo o caso. Ele acha que a sua irmã não gosta de Tommy porque o pobre coitado parece um graveto queimado ou algo ainda pior. De qualquer forma, a resposta é bem simples. Eles deveriam simplesmente tornar a Tommy mais beijável. É aí que sua namorada entra em cena. Eles precisam desesperadamente da ajuda dela nesta missão. Não há ninguém que possa resolver este problema além de sua amada namorada. A Tommy provavelmente pode ser facilmente localizado se você apenas olhar para os cantos do castelo. Onde um jovem poderia chorar ou algo assim, é a missão de Lil Bro encontrar e tornar a Tommy mais apresentável. Depois de receber os fogos de artifício dedicados ao seu professor, a Tommy não pode deixar de relembrar suas experiências com ela.
Como aquela noite em frente a Fugara após uma batalha sangrenta, a lendária lâmina Sag estava coberta com o sangue de inimigos que o herói acabara de massacrar. Mesmo até aquele dia, sua professora ainda gostava de chamá-lo de garoto idiota. Ela simplesmente se recusava a chamá-lo pelo nome mesmo de herói. Essa mulher apenas olhava para ele como se ele fosse um desperdício de espaço sem noção às vezes. Sua língua cáustica era bastante dura às vezes. Naquela noite, ela perguntou a ele quem ele realmente era. A Tommy era bastante novo neste mundo naquela época. Ele nem sequer tinha as inúmeras cicatrizes em seu corpo e a marca retorcida em seu rosto. Ele apenas respondeu que era um herói. Isso foi quando ele ainda se orgulhava de ser apelidado e rotulado como o campeão da humanidade, o herói. Quando ele acreditava que seria ele quem mataria o Lorde Demónio e salvaria os humanos, ou algo idiota assim. Ele estava cheio de vida e motivação naquela época e a mentora de cabelos verdes apenas olhou para ele com pena nos olhos. Então, ao perceber que ele estava falando sério, ela sufocou o riso sugando o ar, não deixando o divertimento rodear. Mas ela acabou falhando em conter a risada que se aproximava. Ela riu tanto que começou a chorar. Quando perguntado por que diabos ela riria de sua missão, ela apenas dispensou irritado a Tommy como se não fosse nada. Ela apenas sentiu vontade de rir. De volta ao dia atual no castelo do Lorde Demónio. A namorada de Lil Bro está vagando descontente pelos corredores na esperança de encontrar aquele guarda-costas. Ela nem sequer gosta do cara e ela deveria torná-lo beijável de alguma forma. Na verdade, ela odiava aquele jovem com paixão. Toda vez que ela pensa sobre o estado em que seu amado estava após seu duelo com a Tommy, ela se sente fraca e então a raiva toma conta. Ela odeia até os ossos ou o guarda-costas da nova rainha pelo que ele fez ao seu homem. Soma isso a dificuldade de encontrar uma pessoa neste labirinto gigantesco de um castelo. Ela não pode deixar de tremer de raiva enquanto posava seus cabelos em frustração. Depois de tagarelar e tentar controlar o mar de raiva que estava sentindo, era como se os céus não quisessem que ela perdesse o controle. A Tommy estava apenas parado ali na frente dela, relaxando como um zumbi sem rumo. Avanço rápido para a noite do Festival de Fogos de Artifício. Um jovem bonito com cabelos recém-cortados estava parado em meio à multidão agitada, aparentemente procurando por alguém. Parece que a namorada de Lil Bill fez um trabalho magnífico em tornar o Exeter um pouco mais beijável. Com um novo corte e em forma, ele parecia muito melhor do que quando entrou inicialmente no castelo do Lorde Demónio parecendo um mendigo sem teto. As luzes do festival eram brilhantes, mas a escuridão discernível nos olhos do jovem ainda era visível. Ele parecia muito melhor, no entanto. Ele não parava de se lembrar do seu mentor. Naquela noite, quando ela perguntou quem diabos ele era, seu devaneio foi interrompido quando uma voz sensual rompeu os murmúrios da multidão, chamando por ele, chamando seu nome. Ele se virou, ainda não se acostumando com o fato de que os demónios ao seu redor eram gentis o suficiente para usar seu nome verdadeiro. Assim que ele pôs os olhos na dona da voz sensual, ele sentiu seus olhos dilatarem e suas bocazas ficarem um pouco mais quentes com o rubor. A rainha Demónio Collie estava fora de seu traje de armadura de combate usual, substituindo-o por um robe tradicional de festival. Era a primeira vez que ela via com uma roupa diferente. Sua mudança no departamento de estilo e cabelo também não passou despercebida. A rainha Demónio ficou surpresa. A Tommy respondeu com indiferença que ele tinha cortado o cabelo. Ele tinha que agradecer à namorada do irmãozinho dela por essa. Por alguma razão, a rainha Collie ainda nutria um ódio profundo por aquela garota. Ela gosta de chamar aquela loira alta de vadia. Justamente quando o confuso Tommy estava prestes a perguntar sobre essa escolha de palavras, a rainha já estava correndo para o lado dele. Collie era bem forte, afinal, ela é uma soberana demónio, então ela poderia simplesmente arrastar seu guarda-costas pelas ruas para evitar falar sobre aquela loira odiosa. Em meio à multidão, aquela mesma mulher estava parada ameaçadoramente perto de uma das barracas do festival. Parece que ela também decidiu usar um robe tradicional. Você nunca consegue ver os olhos dela sob aquela franja exagerada. Então é bem difícil descobrir o que ela estava pensando em qualquer momento. Mas naquele momento, dava para perceber que ela estava furiosa com o que ouviu.
Essa era a gratidão que ela recebia por seus esforços. Há alguns dias, a garota do Wilbrow essencialmente sequestrou a Tommy enquanto ele vagava pelos corredores do castelo como um zumbi para dar a ele uma transformação forçada. Enquanto ela o mantinha amarrado à cadeira, a Tommy não sabia o que estava acontecendo, sua mente estava presa na imagem da condição de seu homem após aquela luta horrível. Ela estava com suas tesouras prontas. Era para cortar cabelo, mas houve breves momentos em que ela teve vontade de apenas cortar ou esfaquear a Tommy no pescoço. Enquanto isso, o ex-herói estava apenas se comportando educadamente. Afinal, ele estava ganhando um corte de cabelo grátis. Também está muito quieto na sala. Ele acha que talvez devesse puxar conversa. Os pensamentos dela eram bem diferentes, ela tinha assassinato em mente. A Tommy falou, ele disse a ela que a sua irmã mais velha costumava cortar seu cabelo assim, e isso foi lá atrás, quando ele estava em um mundo diferente, que ele disfarçou de Vila Natal. Mas quando ele se tornou um herói disfarçado de aventureiro, agora ele não pode ir à sua irmã mais velha para cortar o cabelo, pois é muito longe. Por causa disso, e Tommy está com essa bagunça na cabeça há muito tempo. Essa conversa era perigosa. Houve várias vezes em que ele quase escorregou e se revelou. Enquanto a loira alta continuava a cortar seu cabelo com alguns pensamentos ocasionais de cortar sua garganta, a Tommy estava suportando o silêncio constrangedor entre eles. Ela finalmente abriu a boca e soltou suas primeiras palavras para ele. Ela perguntou se ele estava sozinho, que ninguém podia cortar seu cabelo desde que se tornou um aventureiro. A Tommy respondeu honestamente que não era exatamente o caso, pois havia algumas pessoas em seu tempo neste mundo que se importavam. Ele costumava ter o melhor professor do mundo e uma garotinha que costumava chamá-lo de irmão mais velho. Eles eram felizes naquela época. Ele não conseguia esquecer o quão turbulento, grosseiro e barulhento era aquele mentor dele. Ele também não conseguia esquecer o quão doce e carinhosa era aquela garotinha que ele via como uma irmãzinha naquela época, mas o infortúnio nunca parou de segui-lo nesta terra esquecida por Deus. O sorriso inocente daquela garotinha se transformou em dor e choque quando sua cabeça foi empalada em uma estaca. O melhor professor que alguém poderia pedir morreu em seus braços após uma batalha exaustiva com poderes superiores. De uma forma ou de outra, ele sempre acabava perdendo tudo. Perdendo todos que eram importantes para ele. Ouvir a Tommy relembrando suas perdas realmente fez a loira chorar inconscientemente. Na esperança de não parecer fraca, ela insistiu que não estava chorando. Ela apenas condensa suor em seus olhos. A sessão de cabeleireiro durou bastante tempo, mas ela era incrível com as tesouras. Cada corte foi perfeitamente feito, foi um serviço premium em todos os sentidos. No final da sessão, ela começou a pensar em Noah novamente, também conhecido como Wilbrow. Ela não seria capaz de esquecer a noite em que encontraram Noah após a luta contra a Tommy. Eles fizeram o possível com o que tinham para tratá-lo. O pobre coitado nem conseguia comer sem ajuda. Noah disse que seu oponente estava tão ferido quanto ele e eles não pensaram muito nisso na época. Agora que eles sabem quem a Tommy era, quão gentil e trabalhador ele é como pessoa, ela começa a pensar em quanto ele deve ter sofrido com todos aqueles ferimentos graves quando não havia ninguém para cuidar dele. De todas as pessoas, ela seria uma das poucas que sabem exatamente como é se sentir completamente sozinho. Ela era uma elfa no castelo do Lorde Demónio. Para piorar a situação, ela tem orelhas cortadas. Na cultura demoníaca e até mesmo na cultura élfica, ter as orelhas cortadas é um sinal de grande vergonha. Ela finalmente terminou a transformação de Tommy e estava gloriosa. Este homem a quem ela acabou de cortar o cabelo ousou tocar em alguém que realmente amava, mesmo apesar de todas as suas falhas, apesar de suas vergonhosas orelhas cortadas. Não é uma alma gentil, ele é o irmão do Lorde Demónio. Mas ele é uma boa pessoa. Ele facilmente perdoou a Tommy pelo que fizeram um ao outro, mas Blonde simplesmente não consegue encontrar em si mesma para perdoar e esquecer. Enquanto ela pensava nisso no meio da multidão do festival, não chegou e lhe deu um susto infantil. Claro que isso lhe rendeu um golpe de força total no topo da cabeça por ser um idiota infantil. Noah e sua garota eventualmente fizeram as pazes e agora estão passeando pelo festival.
examinando as barracas e aproveitando as celebrações enquanto dão as mãos. Ele comprou uma maçã caramelizada para ela mastigar enquanto caminhavam. Parecia que ela gostava de doces. Por alguma razão, ela queria olhar para Noah de lado, com sua orelha esquerda cortada saindo do cabelo. Mas ela não era a única a carregar a marca da vergonha nas proximidades. Noah também tinha. Ambas as orelhas esquerdas foram vergonhosamente cortadas. Por alguma razão, Noah chamou sua atenção enquanto ela estava ocupada olhando para sua orelha esquerda. Com seu tom relaxado de sempre, ele admitiu que ela fez um bom trabalho em deixar a Tommy ultra beijável. Na verdade, ela era tão boa que até o próprio Lil Bro queria dar um beijo no cara. Mas, falando mais sério, isso significa muito para Noah e ele estava grato à sua garota por ter seguido em frente, mesmo que fosse um pedido difícil. Ele sabe que ela odeia humanos, especialmente aqueles que ousaram machucar seus entes queridos. Ela ainda seguiu em frente com a tarefa de ajudar seu amigo e Noah não poderia apreciar mais isso. Naquele momento de palavras genuínas, ela não pode deixar de corar. Noah pode ser infantil às vezes, mas ele pode ser bastante maduro à sua maneira. Momentos como esta fazem lembrar daquela horrível memória de quando foi capturada por caçadores humanos. Essas pessoas são perturbadas da cabeça. Eles queriam experimentar o gosto das orelhas de elfo. Sua família não tinha dinheiro suficiente para comprá-la de volta, então os sequestradores estavam essencialmente livres para fazer o que quisessem com a pequena elfa. Ela estava indefesa, vulnerável e assustada, mas naquele momento a voz de outra criança gritando com os sequestradores para pararem de tocá-la deu à pequena elfa um vislumbre de esperança. Os sequestradores quase se esqueceram que tinham outro cativo em uma das jaulas. Eles pegaram esse garoto com outros demónios perto da fronteira do território humano-demónio. Era um jovem Noah, uma criança demónio que foi evidentemente torturada durante sua estadia neste buraco infernal. Os sequestradores concordaram em tirar suas mãos sujas da garota elfa. Mas eles precisariam comer outra coisa para que isso acontecesse. A contraproposta deles era que eles apenas cortariam e comeriam as orelhas de Noah. Esses sequestradores conheciam o significado cultural e a vergonha que os demónios têm por aqueles que têm suas orelhas cortadas. O sequestrador levantou a garota elfa na frente dele, perguntando a um garotinho se ele estava pronto para assumir essa vergonha por causa de uma elfa desconhecida que foi essencialmente abandonada até mesmo por sua família. Noah nem precisa mais fazer nada, sua família é da realeza. Então eles concordaram em comprá-lo de volta. O sequestrador acrescentou que seu pai ficaria muito desapontado quando ele voltasse para o castelo com a marca da vergonha. Mas mesmo quando criança, Noah era tão decisivo quanto se pode ser. Seu pai o ensinou que o papel de um demónio no mundo é ajudar criaturas fracas. E olhando nos olhos daquela pobre garotinha, não há ninguém neste lugar que precise mais de ajuda do que ela. Mesmo que isso lhe custe uma vida de vergonha, mesmo que lhe tirem a honra, mesmo que doa como o inferno, ele se recusará de bom grado, como um membro orgulhoso da realeza. Noah cerrará os dentes e suportará a dor em silêncio, como um verdadeiro demónio até agora. Aquela elfa adulta ainda se lembra de como os olhos de Noah pareciam resolutos e determinados naquela masmorra. Ela, por outro lado, era apenas uma garotinha indefesa que havia perdido a esperança, cheia de medo do que estava prestes a acontecer. Essas memórias dolorosas nunca a deixarão, nem mesmo agora. Até hoje, a cada dia que passa, a gratidão e o amor que ela sente por Noah crescem continuamente. Ela faria qualquer coisa por este homem. Voltando ao nosso casal principal, Collie e a Tommy saíram do caos da rua principal, onde as barracas do festival e as pessoas clamavam. Ambos preferem a tranquilidade do penhasco acima do mercado. Além disso, esta é a melhor vista para assistir aos fogos de artifício. Deveria estar começando em breve, mas parece que eles chegaram um pouco cedo, então precisarão esperar só mais um pouquinho. Antes mesmo de os fogos de artifício começarem, o céu noturno já estava dando um show, com uma chuva de meteoros caindo. A Tommy olhou para as estrelas atentamente, comovido por sua vastidão e beleza. A rainha Collie não fez o mesmo. Ela queria olhar para seu guarda-costas, queria descobrir o que ele estava pensando. Enquanto estava perdida em pensamentos, olhando para o jovem,
ela começou a se lembrar do primeiro encontro deles. Por alguma razão, Tommy parecia um mendigo. Mas o que era mais impressionante era como ele parecia uma alma perdida que só queria que seu sofrimento finalmente terminasse. Sem pensar muito, Collie decidiu perguntar por que ele queria morrer naquele dia. Tommy fez uma pausa por um momento, pensando em como responder exatamente a essa pergunta extremamente carregada. Ele finalmente abriu a boca e respondeu a primeira coisa que veio à mente. Ele queria que a Rainha Demónio o matasse naquela época porque sentia que estava no fundo de um vaso sanitário entupido de merda. Tommy não sabia nada sobre este mundo. Por causa desse fato, ele apenas escolheu confiar naqueles que o haviam invocado aqui. As pessoas que o arrancaram de seu mundo natal. E quando ele finalmente começou a entender como este mundo funciona, ele já havia perdido aquelas pessoas que haviam se tornado queridas para seu coração. Entendendo toda a situação entre demónios e humanos, ele começou a se odiar, sentiu vergonha e arrependimento por suas ações deploráveis em retrospecto. Sempre que ele tem que ver seu reflexo em espelhos ou na água, ele é imediatamente atingido pela vontade de vomitar. Para alguém considerado o salvador da humanidade, o suposto herói da história, seus sentimentos por tudo eram qualquer coisa, menos heróicos. A Rainha Demónio apenas fez uma pergunta muito simples. Ela perguntou se Tommy entendia que não era necessário que ele fosse o herói da história, como se ele tivesse sido atingido por uma tonelada de tijolos. Sua visão de mundo começou a desmoronar quando Collie continuou a perguntar se ele sequer queria ser o herói em primeiro lugar. Ele nunca tinha ouvido falar dessa pergunta no tempo limitado em que esteve preso neste mundo estrangeiro. O que significa ser um herói? Tommy começou a entrar em espiral até que eventualmente se viu lembrando de seu tempo na cidade grande. Em seu mundo natal, com sua irmã constantemente o chamando de seu herói, mas de uma maneira totalmente diferente de ser num novo mundo. Ela o chama de herói sempre que ele salva sua barriguinha com sua culinária incrível. Ele sempre insiste que ela não deve agradecê-lo por coisas como esta, pois ela tem trabalhado em 2 empregos apenas para que eles possam sobreviver. Isso não é nada comparado ao que ela tem feito constantemente por ele durante toda a vida deles. Sua irmã o amava muito. Para ela, não há ninguém mais gentil e fofo do que seu irmãozinho. Da mesma forma, ela acredita que está apenas fazendo o que uma irmã mais velha deveria fazer. Ela está até triste por não poder fazer mais e fornecer mais. Mas ainda há esperança e ele não precisa se preocupar. Ela tem certeza de que eventualmente fará uma grande descoberta no campo da teoria das cordas. Então o dinheiro virá como um rio que flui livremente a partir desse ponto. Desde que sua mãe morreu, os irmãos tiveram alguns momentos difíceis juntos. Mas ela garantiu ao irmãozinho que não havia necessidade de se preocupar. Sua irmã mais velha confiável acabará cuidando de tudo e eles poderão viver uma vida de conforto. Foi neste exato momento que o evento que mudou drasticamente o curso da vida dos irmãos aconteceu. Todo o pequeno apartamento estava cheio de luz verde brilhante. E a Tommy era a fonte dessa anomalia. Aos poucos, seu corpo foi consumido por essa misteriosa luz verde, aparentemente consumindo-o da cabeça aos pés. A última coisa que ele fez antes de ser transportado para outro mundo foi chamar sua irmã com medo estampado em todo o seu rosto, confusão em seus olhos. A vista do apartamento e de sua irmã mais velha confiável foi lentamente substituída pela vista de uma sala enorme que quase parecia uma catedral. Então veio a voz irritante e pomposa do homem que tornou sua vida um inferno nos últimos 2 anos e meio. O homem o chamou pelo nome que ficaria e o deixaria enjoado sempre que o ouvisse. Herói. Um rei tolo com toda a riqueza, prestígio e autoridade do reino. O homem que mataria sua vontade de viver o convocou para ter a tal honra de salvar o reino. Olhando para trás, uma das primeiras coisas que o rei lhe ordenou foi ser grato por sua vida ter significado agora. Só isso já deveria ter sido um enorme sinal de alerta. Ele não pediu por isso. Ele não sabia onde estava, quem era esse idiota arrogante e o que diabos aconteceu com sua irmã. Foi assim que ele acabou neste mundo mágico e o resto da história do nosso herói deprimido estará disponível em breve. Não perca!